sociedade, a pessoa não consegue desenvolver aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Mas Deus tem levantado, irmãos, ministério para fazer esse trabalho. Porque Deus quer que todos nós venhamos fluir. Todos nós venhamos fluir no seu Espírito e ministrar a palavra da verdade. Libertar, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Glória a Deus. Então, amados, eu não sou um pastor de ler um versículo, mas uma pregação. Eu gosto de compartilhar a Bíblia com a igreja. Porque eu entendi o que Deus fez na minha vida, o que Ele quer fazer na vida de todos. Glória. A Amém. libertação que Deus me deu e continua fazendo na minha vida é pela palavra de Deus, amados. Glória. É muito bom nós louvar, nós adorar. É um momento de adoração à igreja. Muitas vezes nós nos alegramos. É de Deus tudo isso. Mas chega um momento que nós somos identificados na palavra, amados. Glória. Infelizmente, em muitos lugares, graças a Deus, aqui a pastora, sempre que eu venho aqui, eu tenho um bom tempo para pregar a palavra. Mas infelizmente, algumas igrejas que eu fui pregar, amados, foi liberado ali 15, 20 minutos, agora vamos para a melhor parte do culto, que é a palavra de Deus. Mas se é a melhor parte, tem que ter mais tempo para a gente pregar a palavra de Deus. Então, amados, nós precisamos, e nós, quando é ministrado isso na igreja, o povo começa a ficar educado, cria uma cultura bíblica, e aí, amados, nós ficamos amadurecidos. Aí nós temos depósito para liberar sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Quando vem os desafios, você tem conhecimento da palavra, você tem ousadia, você tem depósito para você repreender o inimigo. Porque de muitas pessoas, muitas vezes, amados, estão se refugiando, às vezes, em culto dos males. Quantas vezes eu vou pegar, às vezes, em culto dos males, está lá a pessoa, eu estou afastado da minha igreja, mas eu vim congregar aqui, tudo bem. Mas quanta gente fora da comunhão, amados, das suas igrejas. Não quantas pessoas não participando da ceia do Senhor. Mas em todos os lugares que eu vou, eu sempre prego sobre isso. Duas ordenanças Deus deixou para a sua igreja: o batismo e a ceia do Senhor. Hoje ainda eu havia mais um vídeo onde pessoas com mais de 50 anos, 30 anos sendo batizadas. Aonde estavam essas pessoas que caminham, andavam essas pessoas, amados? Pessoas com 30, 40, 50 anos. Não foi uma ou duas pessoas, não. Foi coisa de umas 5 ou 6 pessoas com essa idade descendo as águas. E quantas pessoas eu e você conhecemos? Eu particularmente, recentemente, batizei, acho que umas 5 ou 6 pessoas idosas. Sem dizer os idosos, muitas vezes a gente tem que atender nas suas próprias casas, porque não pode mais sair. E muitos, mas estão em casa sem ser, não conseguem sair. Muitas vezes tem algum parente que tem um carro, leva às vezes na igreja, e às vezes as pessoas só vão das igrejas lá para participar da Santa Ceia. Mas os pastores dessas pessoas muitas vezes nunca colocam os pés para fazer uma visita para essas aulas. Então, igreja, nós precisamos ser igreja do Senhor Jesus. Aleluia. A mensagem que Deus tem colocado no meu coração, mas é para nós sair da zona de conforto. Esse negócio de nós só ficar lá, cada um no seu quadrado, isso não está agradando o coração do Pai. E eu quero ler um texto aqui com vocês, amados. Eu não vou ler um versículo e ficar aqui pipocando aqui, não. Eu vou explanar esse versículo. Eu vou andar na Bíblia, porque nós precisamos conhecer a Bíblia, igreja. Temos tantas pérolas na palavra de Deus, que fala de cura, que fala de libertação, que fala também de prosperidade. Aleluia. Não é só Malaquias 3:10 que nós pregamos, a gente, claro, Malaquias 3:10 faz parte de uma liturgia que nós sempre aplicamos sobre os dias de oferta, mas tem inúmeras passagens na Bíblia que falam sobre a nossa vida financeira. Muitas vezes o povo provoca cultos, campanhas de prosperidade, amados, mas muitas vezes o ensinamento sobre como você fazer o seu orçamento, administrar sua finança, não é ensinado. Então não adianta mais fazer culto de prosperidade se você não sabe o que é oferta, o que significa a oferta alçada, o que significa, o que repreende o dízimo, repreende o devorador, o migrador, o cortador, o destruidor. Você precisa aplicar essa palavra que você está recebendo. Pai, não é só entrar no ouvido e sair do outro, você tem que aplicar. Pai. Conhecer
conhecereis a verdade que é exercício da fé, igreja. Verdade. Então vamos lá em Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo. Na verdade eu vou usar dois textos, não vou me alongar muito, porque eu quero explanar alguma coisa desses textos. Só que eu quero contextualizar para vocês dois personagens bíblicos aqui, muito interessantes, no livro de Evangelho de João, diz assim, ó. Vamos ler a passagem que fala da mulher samaritana, mas não vamos só ficar nessa passagem. Eu quero ler uma passagem do capítulo 3 também, que fala sobre Nicodemos. E depois nós vamos dar uma explanada para nós entender qual é a diferenciação da administração que Jesus teve para com a mulher samaritana e qual a administração que ele teve para com Nicodemos. Mas vamos aqui. João, Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4, diz assim a palavra de Deus. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. E era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade de Jacó, que tinha dado ao seu filho José. E estava ali a ponte de Jacó. Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se junto da ponte, e era quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse: se tu conhecesse o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-lhe de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo, onde pois tens água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio, dele e seus filhos e seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede. Aleluia. E não venha tirá-la. Disse Jesus: vai e chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nosso pai se adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, e que nem neste monte, mas a hora vem agora vós adorais e não sabeis, nós adoramos e sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adoram. Deus é espírito, importa que os que adoram o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nós anunciará tudo. Jesus lhe disse: eu sou, eu que falo contigo. E nisso vieram os seus discípulos e maravilharam-se que estivesse falando com a mulher. Todavia, nenhum lhe disse que perguntas, ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. E disse àqueles homens: vinde e veja um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura
é esse o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Glória. Agora eu vou voltar um pouquinho no capítulo 3, para nós ler alguma coisa sobre Nicodemos. E havia, capítulo 3, o novo nascimento, Jesus com Nicodemos. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aleluia. Disse Nicodemos: como pode o homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Amém. Não te maravilhe de ter dito: necessário é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, porque não, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade digo que nós dissemos o que sabemos e testificamos que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres, não cresces como crereis se vos falar das celestiais. Amém. Amado Deus, poderoso Deus, Espírito Santo de Deus, dá graça, Senhor, para entregar o teu recado nesse ambiente em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amado igreja, eu fiz aqui um contraponto de dois personagens bíblicos. Um religioso, que era Nicodemos, e uma mulher, vamos dizer, na liturgia nossa secular, brasileira, vamos dizer assim, uma mulher da vida, como muitas vezes diz. Essa mulher tinha 5 homens. Jesus não fez acepção de pessoas. Nicodemos foi lá à noite conversar com Jesus. Quantas vezes você ouviu essa pregação sobre Nicodemos? Eu lembro que desde o início da minha conversão, uma das mensagens que mais eu ouvi, mais eu já preguei, foi sobre o novo nascimento. Toda vez que eu preparo alguém para batizar, é um texto bíblico, sempre que é colocado uma referência bíblica para discipular uma pessoa que vai descer as águas. Mas muito pouco, amado, se prega muitas vezes sobre a mulher samaritana. Então, no lado temos um homem religioso, fariseu, que vai à noite conversar com Jesus, para que os amigos dele, da religião dele, não vissem que ele estava indo lá conversar com Jesus. Está entendendo o mistério que Deus quer falar nessa tarde? Aleluia. Muitas vezes pessoas têm se refugiado dentro da sua religião, e tem uma pergunta que eu faço em todos os lugares que eu vou pregar: você entrou para o Evangelho ou o Evangelho entrou na sua vida? Porque é nós entrar para o Evangelho, igreja, nós vimos para a igreja evangélica. Até mesmo batizar, eu entrei para o Evangelho, estou numa igreja evangélica, mas será que verdadeiramente Jesus está transformando a minha vida? Jesus trocou uma ideia, um bate-papo ali com Nicodemos e também com a mulher samaritana. E perceba eu e você que Jesus não fez acepção. Jesus atendeu um e atendeu o outro. Nicodemos era um homem religioso, com certeza tinha muita grana. Aquela mulher era uma mulher perdida, uma mulher que já tinha tido 5 maridos. O marido que ela estava agora não era o marido verdadeiro, não era ainda o marido dela. Pastor, onde é que o senhor quer chegar nessa tarde? Primeiro ponto que eu quero tratar nessa tarde, amado, de libertação na nossa vida espiritual, é sobre a religiosidade. O primeiro ponto que eu quero falar aqui, amado, que não adianta nós muitas vezes botar uma batia bonitinha que nessa aqui, se meu coração não está curado. Não adianta nós colocar uma saia comprida se meu coração está ferido, machucado. A transformação não é de fora para dentro, é de dentro
graça, é Ele que nos dá graça. Veja que aquela mulher samaritana, ela conhecia também a religião, ela falou do pai Jacó. Veja, eu e você nessa tarde, amados, que muitos de nós que estamos dentro da igreja conhecemos a Bíblia. O problema é que nós muitas vezes não aplicamos a palavra de Deus que está na Bíblia em nossa vida. Glória. Conhecer é uma coisa, mas praticar, para exercitar nossa fé é outra bem diferente, amados. E aquela mulher ali, ela foi e Jesus esclareceu, o Espírito Santo de Deus quer abrir o nosso entendimento, amados. Porque não adianta nós fazermos as coisas na igreja, dentro da nossa religião, dentro da nossa fé, sem o entendimento, amados. Como eu falei nessa tarde aqui já sobre a nós muitas vezes ofertar na casa de Deus. Nós temos, amados, que entender que é propósito com Deus. Por que eu estou dando essa semente? Direcionar aquela semente. Essa semente eu estou dando para a minha vida financeira e tal situação. Essa oferta, eu estou lançando essa oferta aqui porque eu estou com um propósito. Vamos dizer, eu vou trocar de carro, ou estou com um propósito de fazer uma viagem missionária, então eu vou semear na minha cidade, porque aonde eu colocar os pés vai ter alguém que vai semear na minha vida. Aleluia. Tem gente, irmão, que quer colher onde não semeou. Eu fico admirado de ver isso, igreja. Tem pessoas que querem receber a bênção, mas se quer dar R$10 numa oferta missionária. Veja que essa mulher, quando ela está lá conversando com Jesus, guiada pelo Espírito Santo, Jesus ficou sozinho ali naquela fonte para tratar com aquela mulher, para aquela tarde, aquela mulher ser liberta. Aleluia. Glória. Da mesma forma que Jesus tratou com aquele religioso, ele também deu atenção para aquela mulher, que era uma mulher que estava, vamos dizer assim, emocionalmente acabada. Ela já tinha tido 5 relacionamentos frustrados. Quantas pessoas estão desse jeito dentro da igreja, mas quantas pessoas muitas vezes nos ligam já com aquela expectativa que mas o pastor vai me dar uma palavra, quem sabe agora esse pastor pode ser usado por Deus. Às vezes Deus já usou muitas pessoas para falar contigo. Pode estar usando hoje para a terceira, quarta vez ou falar a mesma coisa com você. Mas vai fazer uma diferença se você tomar atitude a partir de hoje naquilo que Deus tem falado na tua Glória. Aleluia. Esta mulher, eu reputo, amado, que esta mulher samaritana foi uma mulher de atitude. Você não vai ver, você vai ver depois Nicodemo fazendo uma defesa de Jesus no capítulo 7 desse mesmo livro aqui. Quando estava acusando Jesus de alguma coisa, Nicodemos entrou em defesa de Jesus. Mas esta mulher, ela fez a diferença que faz a diferença. Aleluia. Ela saiu dali com aquela revelação que Jesus era o Messias. E ela não fechou a boca dela, ela foi testemunhar lá na comunidade dela. Hoje Deus falou comigo pela boca do Messias. Glória. E aqueles homens foram lá. Aquela comunidade dela, os samaritanos, tudo foram lá para ver, conhecer Jesus. Agora eu pergunto para mim e para você: o que você tem feito com aquilo que Deus fez na tua vida? Você tem tocado a trombeta? Você tem falado daquilo que Deus, daquilo da onde Deus te tirou? Tem gente que tem vergonha de dizer da onde saiu, mas parece que foi crente a vida inteira. Parece que nasceu crente, tem vergonha de falar. E às vezes tem uns que estão sendo soberbos. Eu estou há tantos anos no caminho do Senhor, eu nunca caí. Meu Deus, não sei o que você está fazendo na terra, você nunca pegou? Então você já está com massinha, já deveria ter ido para o céu. Provérbios 28, 13 diz assim, aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Glória. Que a maioria das pessoas quer a bênção de Deus, mas não se arrepende daquilo que fez errado. Falando na área financeira, muitas vezes você gastou dinheiro onde não devia ter gastado e não pede perdão para Deus. Quando você estava lá no mundo, antes mesmo de entregar para Jesus, quanto dinheiro você deu para macumbeiro? Quanto dinheiro você gastou com cerveja, com prostituição? E agora para dar 10, 15 reais na obra missionária é o peso. Vai fazer falta para eu pagar uma conta diária. Eu não tá dando. Nunca vai conseguir pagar suas contas em dia. Aquele que não semeia nas coisas de Deus, no reino de Deus. Não adianta, não vem com conversa fiada, pedir oração para mim.
para resolver sua vida financeira se você não é dizimista. Esse dia apareceu um jovem lá, você que é jovem, que congregou comigo um tempo atrás. Ah, pastor, ora por mim, eu venho orando por esse homem há 4 anos por telefone, ele morando aqui em Campo Grande. Eu disse, irmão, vem aqui na minha casa. Naquele dia ele confessou que ele estava indo nas igrejas, e esse tempo todo não era dizimista. Ele disse, não, como é que tu quer resolver a tua vida, rapaz? Você tem uma família, você está roubando a Deus, você tem um trabalho, você tem saúde, o que você está fazendo com o seu dinheiro? Não apareceu mais para conversar comigo. Tomara que lá onde ele está na igreja, que eu sei que ele está indo, ele tomou a atitude de lá ele começar a devolver um dízimo, pelo menos uma oferta missionária. Está entendendo, igreja? Glória! Não adianta, Deus, que conhece o meu. A maior engano que as pessoas vivem dentro da igreja. Aí que entra a pergunta que eu sempre faço: você entrou no Evangelho ou o Evangelho entrou em você? Porque as pessoas estão dentro do Evangelho, ouvindo o Evangelho, e esse Evangelho tem transformado a vida das pessoas. Não que Deus não queira transformar, porque as pessoas não dão lugar para transformar. Quando você pega uma palavra e você não aplica aquela palavra na tua vida, Deus vai chegar um tempo que a tua mente você não vai mais ter sentido naquilo ali, você vai ter que ouvir de novo. E muitas vezes as pessoas reclamam assim: ah, pastor, mas você está pregando de novo a mesma mensagem? Muitas vezes a gente prega a mesma mensagem, às vezes os mesmos lugares que a gente está, às vezes administrando, ou às vezes em lugares que a gente vai. Por quê? Porque ainda não houve verdadeiramente uma metanoia. O que é metanoia, pastor? É um arrependimento. Para nós entrar em uma nova dimensão espiritual, mas tem que haver um arrependimento das obras mortas. Você que um dia usar o seu dinheiro de forma errada, à medida que você começa a dizimar, você começa a ter prioridade, direção de Deus, para você dar prioridade naquilo que é prioridade. Quantas pessoas gastando dinheiro naquilo que não é bom, amados? É verdade. A pessoa às vezes tem um carro, quer trocar de carro, mas tem outras prioridades muitas vezes, amados. A prioridade sempre em primeiro lugar é o bem de Deus. Você tem que, por isso, amados, que nós ensinamos, que nós temos que ter. Quem ensina o trabalho de oração, de intercessão, ele ensina a gente ter um tempo com Deus. Ter um tempo com Deus, você vai saber qual é a direção de Deus na sua vida. Quando você vem para ouvir uma palavra no tempo, congregar, participar da comunhão dos irmãos, você vem para celebrar e confirmar aquilo que Deus já tem falado para você lá no teu particular. Aleluia. Então, amado, nós temos que ter o nosso devocional, o nosso particular com Deus. Principalmente, amado, quando você já entendeu, Deus já falou contigo, Deus tem uma obra na sua vida. Você não vai ficar a vida inteira dependendo dos profetas. Mas é de Deus, amados, os profetas que estão na terra para despertar até mesmo aqueles profetas que estão adormecidos. Eu tenho certeza que todos que vocês que aqui estão, Deus chamou você para fazer alguma coisa. Assim como Nicodemos estava na religiosidade, mas ele tinha sido chamado como sacerdote. A mulher samaritana estava lá na prostituição, mas ela conhecia Deus. Chegou o momento que ela deixou-se ser usada por Deus, quando ela acatou a palavra que Jesus deu para ela, e ela foi lá evangelizar a comunidade dela. Glória a Deus. Glória. Eu não vou ler, mas eu vou adiantar para vocês. Você pode depois pegar esse capítulo 4 aqui, e você vai ler todo o capítulo 4. Tem uma passagem do capítulo 4 que todas aquelas pessoas que a mulher samaritana avisou, falou sobre Jesus, foram até Jesus e testificaram que Jesus era o Messias. E chegaram para ela e disseram assim: agora nós não é só de ouvir a tua palavra, nós testificamos que verdadeiramente Ele é o Messias. Glória! Pastor, onde é que o senhor quer chegar com essa conversa? A conversa que eu quero chegar, mas que você não precisa acreditar no que eu estou te pregando nessa tarde. Você vai dobrar teu joelho e conversar com Deus, e Ele vai falar o teu coração. Salmo 25, versículo 14: diz: o segredo do Senhor para aqueles que temos quais Ele revelará a sua aliança. Glória! Então esse que é o despertamento espiritual que a igreja está precisando, amados. Glória! Então, quando eu faço essa pergunta contundente, que às vezes tem pessoas que ficam até mais
pastor? Entrar para o Evangelho. Entrar para o Evangelho, amado, você vir à casa de oração, é você ouvir a palavra, até Deus dizimar, mas não haver uma transformação. Você tem que ter propósito. Você quer uma libertação da tua área emocional, você tem que fazer uma campanha, ela tem propósito. Você quer uma libertação da tua área financeira, pede perdão a Deus das coisas erradas, pega um caderno, escreve ali, anota dá prioridade em pagar tuas dívidas. Se você nunca dizimou, começa a dizimar e faz um propósito: eu vou pagar essa conta aqui, negocia com o outro ali e vai pagando as tuas contas, limpa a tua vida e tem autoridade para pregar sobre isso. Aleluia. Eu tenho autoridade para pregar sobre dízimo e oferta. Não porque eu sou pastor, porque eu venho fazendo há 23 anos a obra de Deus com aquilo que Deus colocou nas minhas mãos. Eu quando viajo, mas eu não arranco dinheiro das igrejas, pelo contrário, muitas igrejas, para a glória de Deus, eu abençoo com apostila, com livros. É verdade. E é claro que sempre tem alguma igreja que apoia, dá uma oferta que eu uso para uma passagem. Ontem mesmo, uma senhora lá de Eldorado me ligando, pedindo oração, uma senhora que congrega uma igreja lá. E nós fizemos uma campanha um ano atrás. Essa mulher estava com a causa da justiça do pai dela, que faleceu há mais de 10 anos. E nós oramos por essa causa, a causa da mulher saiu, só falta cair o dinheiro na conta dela, e eu creio que essa semana vai cair. Glória. Então, amados, as coisas de Deus, amados, aquilo que é ligado na terra é ligado no céu. Oh, glória. Glória. Aquilo que o profeta falar aqui, amados, aquilo que a mulher de Deus falar, a ungida de Deus, o homem de Deus falar, e você aplicar na tua vida, tomar posse. O que acontece é que muitas pessoas não tomam posse, mas fica na incredulidade. É algo que você tem que orar para sair das coisas, obras da incredulidade, é uma obra da carne. Você não tem fé, é uma incredulidade, você está incrédulo. Se é um crente Tomé, como é que você vai receber? Se eu fosse um crente Tomé, mas eu estava até hoje tomando remédio controlado, faz 23 anos para a glória de Deus. Para derrota mais uma vez de Satanás, eu não tomo uma gota de remédio, um comprimido para depressão. Glória. E tem gente que quer falar: ah, pastor, mas o senhor tem certeza disso? Eu é que tenho. Deus fala que não é para mim tomar. Glória. Há uns 10 anos atrás, o exército brasileiro, 10 não mais de 10 anos, tiraram uma vantagem minha financeira. E eu fui para o joelho, conversei com Deus. Essa semana agora, um dos bancos que eu tinha convênio, que na época estavam me roubando a minha conta bancária, tiveram que devolver R$3.000. E eu tenho certeza que muito mais vai ser devolvido. Por quê? Porque eu sou dizimista fiel e minha casa serve ao Senhor. Glória a Deus. Então, amados, eu começo a ver o poder de Deus na minha vida financeira a partir desse ano. Glória a Deus. Mas nunca deixei de pregar o que Deus me ensinou a praticar, nunca deixei. Deus que eu estou convertido, eu sempre devolvi mais do que aquilo que a Bíblia diz que eu devo devolver. Além do dízimo, onde eu vou, amados, tem que ser, se eu não tiver, eu dou um jeito de levar pelo menos um livro, alguma coisa para ofertar, porque eu sei, amado, a consequência que é isso no mundo espiritual. Mas eu fico admirado, mas tem pessoas que querem receber da parte de Deus e não faz o que tem que ser feito. Como é que nós vamos escolher onde não semeou, mas? Pai, aleluia. Pastor, por que eu quero usar a mulher samaritana para falar sobre semeadura? O que tem a ver uma coisa com a outra? A mulher samaritana, que aqui é que eu te explique algo, ela semeou sim na vida de pessoas. Quando ela criou uma expectativa, ela ter relacionamento com 5 homens, a intenção dela era ser feliz. Ela não foi feliz, mas ela se interessou, ela foi lá e se importou pela vida dos outros. Ninguém entra no relacionamento se ela não gosta, não ama a pessoa. É isso que muitas vezes as pessoas são condenadas, e elas condenadas prestam por diabo. São condenadas pelas pessoas, não pelo diabo, o diabo se aproveita disso. Tem tanta gente doente, amada emocionalmente na igreja, homens e mulheres, que não acredita mais que pode ser feliz, ter uma vida conjugal, sentimental feliz. Tem pessoas que você vai falar: irmã, você quer casar? Ah, eu nem quero mais saber de homem. Porque você não deixou o Espírito Santo de Deus te curar.
curar, te restaurar. É claro que você quer ter uma companhia, é claro que você quer ter uma pessoa para conversar com você, mas você está tão com o coração tão, né? Mas a mulher samaritana dá um bom exemplo para nós. Ela disse, mas como é que é essa água aí? Como é que eu bebo dessa água aí? Como é que eu faço para me disponibilizar dessa água? Glória a Deus. Ela conversou com Jesus. Ela disse, sabe, entrou numa intimidade com Jesus e recebeu. Agora tem pessoas mais precipitadas, ansiosos. Verdade. Põe a mão sobre o coração neste momento. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Diga assim, excesso de passado Excesso de passado na minha alma na minha alma gera depressão. gera depressão. Em nome de Jesus. Em nome de Eu desligo agora Eu desligo toda agora. memória negativa. Meu passado. Eu perdoo. Em nome de Jesus. Todas as pessoas que no passado me machucaram, me ofenderam. Pela graça do Espírito Santo. Eu decido hoje liberar essas pessoas. Perdoar essas pessoas. Em nome de Jesus. A palavra de Deus diz assim, a palavra de Deus diz em Mateus 18, que é Deus ligado na terra, é Deus ligado no céu. Eu desligo hoje toda ira, toda contenda, toda raiva, todo ressentimento na minha alma, meu rejeito, eu desligo agora, em nome de Jesus. E eu perdoo verdadeiramente em todo o meu coração, meus ofensores, em nome de Jesus. Com a mão no coração ainda. Diga assim, eu recebo agora a unção que me habilita, que me capacita a verdadeiramente amar, a acolher as almas do Senhor Jesus, enviaram até a mim. Senhor Jesus, conceda-me a graça do teu Espírito, sabedoria e entendimento para fazer a tua boa obra. Amém? Bate palma para Jesus. Com vocês agora aqui, igreja. Isso chama-se aplicação da palavra. Quando eu pego a Bíblia e eu pego lá e oro o Salmo, eu oro o Salmo 23, eu estou orando a palavra de Deus. Aleluia. Quando eu faço uma oração respaldada com os versículos bíblicos, mas eu estou declarando a palavra de Deus, estou aplicando a palavra de Deus. Isso nós podemos fazer no nosso particular com Deus. Tá? Meditação da palavra, pegar ali aquela passagem, dizer o Salmo, vamos pegar o Salmo 25, versículo 14. O segredo do Senhor. O segredo do Senhor, deixa eu ver, Salmo 25, só para dar um exemplo. Salmo 25, o segredo do Senhor para aqueles que tem, os quais Ele revelará a sua aliança. Então, amados, você vai meditar nessa palavra. Deus vai te revelar o profundo, oculto e escondido. Deus vai te levar em outras passagens bíblicas que vai concordar com aquilo que você está buscando. Provérbios, olha só. Aleluia. Provérbios 16, olha só. Provérbios 16, versículo diz assim, ó. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Ou a última palavra vem do Senhor. Glória a Deus. Então, amados, é na palavra que Deus vai te responder. Agora também não é aquele negócio, amados. Você pode pedir a confirmação de Deus. Aleluia. Também não é aquele negócio de você fazer, vou abrir a Bíblia agora, Deus vai falar comigo. Não. Você vai orar, amados. Vai meditar na palavra. Essa mensagem foi pregada aqui, você vai chegar em casa hoje ainda. Você vai ler todo esse capítulo 3 do Evangelho de João. Você vai ler o capítulo 4, onde eu preguei sobre a mulher samaritana. Você
vai meditar nesse texto. Você vai ver que o Espírito Santo tem algo mais a falar do que uma pregação de 40, 50 minutos. Ainda que a gente prega na unção, não é o suficiente, o Espírito Santo vai continuar agregando mais revelações dentro do teu coração. É os propósitos que você está fazendo aqui todas as quinta-feiras. Qual o propósito que você está? Você que está aqui, você tem que pegar, eu sei que a pastora faz isso, mas você pode fazer o teu papel. Tem lá um papel, anota ali o propósito que você está fazendo. É a vida financeira. Então você vai trazer a tua vida financeira, você remia a tua vida financeira, você vai trazer uma semente de qualidade. Glória. Você quer sair do vermelho lá no banco, ter uma porta de emprego, você vai ganhar mais, você não vai trazer uma semente de 10 reais, né? Você quer ganhar 2, 3 mil reais por mês, ou quer uma restituição, uma causa da justiça, quer 100 mil reais, aí você vem com uma ofertinha de 10 reais, que para resolver uma causa da justiça. Olha, eu não sou pregador de prosperidade, mas eu estou te ensinando a você ter uma prosperidade sadia. Não é que você quer colher o que você não tem semeado, não É verdade. Agora diz que o Banco Central está devolvendo dinheiro para o povo aí, né? Quando os crentes que eu sei que não são dizimistas bater na minha porta lá, ficaram sabendo que eu sei mexer com informática, entendeu? Ah, pastor, o senhor está dando eu? Não, o Banco Central que é o dono do dinheiro aí. Se a pessoa tiver no CPF dela alguma coisa, vai receber. Agora os camaradas aqui não se viram nada da casa de Deus, querem receber dinheiro do Banco Central ainda. Nem de Deus vai receber, quanto mais do Banco Central. Então, está entendendo o que isso quer? Aleluia. Esse negócio, a pessoa tem que ser coerente, amados. A pessoa tem que ser. O que é, pastor? Você está falando de diferente, não tem uma coerência. A pessoa tem que deixar o Espírito Santo para escutar, fazer. Você tem que examinar teu coração. Aqui eu estou falho. Aqui eu não estou fazendo como Deus quer, eu vou melhorar aqui. Agora a pessoa não quer melhorar, quer continuar fazendo as mesmas coisas, não vai ter outro resultado, mano. Não vai ter um resultado diferente. Nem Deus vai te dar uma prosperidade, porque Ele sabe que você vai gastar de novo naquilo que você gastava. É capaz até de te perder a tua salvação se Ele te der dinheiro agora. Para onde você vai agora? Entendeu? Para onde você vai agora se você ganha numa Mega Sena? Será que você continuaria vindo na igreja? Está entendendo, amados? Aleluia. A mulher samaritana foi lá, entendeu? Aleluia. Oh, glória a Jesus, aleluia. Vou arrematar agora, nós já oramos. Mas eu vou ler mais um texto aqui. No mesmo texto do capítulo 4, para nós fazer uma arremate aqui. Continuando aqui no capítulo 4, é algo que eu estudei e eu quero salientar isso aqui para aumentar a nossa fé e fazer mais uma oração. Oh, glória. Glória. Olha assim, ó. Então aqui no capítulo 4, versículo 30 e 33, assim, ó. Então os discípulos diziam aos outros: trouxeram porventura alguém algo de comer? Jesus lhe disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. E o que semeia recebe galardão. Olha só, o que semeia recebe galardão. E ajunta fruto para a vida eterna. Para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem, se alegrem. Porque nisso é verdadeiro um ditado, que um que semeia, o outro que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhaste. Outros trabalharam e vós entraste no seu trabalho. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou. Disse-me tudo quanto tenho feito. Ou seja, Jesus revelou a mulher samaritana. Indo, pois, ter com eles, os samaritanos rogaram que ficasse com ele, e ficou ali 2 dias. Aleluia. E muitos creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos
temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Glória. Aleluia. É aqui que eu queria chegar para nos arrematar mais. Porque muitas pessoas, muitas vezes vêm para a casa de Deus, às vezes muitas mulheres, e o esposo às vezes não é convertido. Ou às vezes vem o esposo e a mulher não vem. A família, a parentela, muitas vezes não dá crédito para aquela, como foi o meu caso, e outro caso de todos nós, na maioria das vezes, que vem para Cristo, as pessoas não dão crédito. Porque às vezes a gente já aprontou tanto lá no mundo, e já deu tanto problema para a família, que às vezes você está se refugiando aí numa religião para continuar enganando. Né? Não é isso que muitas vezes a gente ouve das pessoas? Só que aqui, amados, está bem claro. Eles foram lá por conta da palavra da mulher, foram lá, vamos lá ver o que está acontecendo lá, se realmente esse homem aí é realmente o Messias, é o Cristo. Eles foram lá, aí eles dizem para ela, agora não é pela tua palavra, agora nós estamos vendo, é o que vai acontecer com a minha casa, com a tua casa, com teus parentes. Glória a Deus. As pessoas que você está orando, as pessoas que já se relacionaram contigo, ou tem pessoas que os seus pais, você teve às vezes algum problema de relacionamento, elas vão ver uma diferença e elas vão querer provar desse Deus. Glória. Que você tem. Aleluia. Isso é a obra de evangelismo que Deus faz através da minha e da tua vida, através do nosso testemunho. Glória. Dessa oportunidade que eu estive no Sul, mas orei por vários parentes meus, que eles chegaram assim, na minha cara, confessaram para mim, Gustavo, todo mundo dizia que você estava fora da casinha. E agora que eu estou fora da casinha. É agora que eu estou mais fora da casinha que vocês estão imaginando. Eu orei por pessoas da minha família que estavam em depressão, tias minhas, entendeu? Que tinham tido problema com meus pais. Deus fez uma obra de reconciliação através da minha vida, de tios meus que perseguiram meu pai uma época, por conta de uns negócios que meu pai fez com eles. E até há pouco tempo, essas pessoas não se comunicavam direito com meu pai. Eu disse, eu sei da história. Meu pai abraçou essa causa para vocês não perderem, vocês ainda ganharam muito dinheiro. Onde ele colocou a cabeça dele na guilhotina para que não fosse perdidas essas terras. Mas ainda eu sei também que vocês e essas pessoas admitiram, eu orei com essas pessoas. Não foi uma não, foram umas 3 ou 4 pessoas que tinham bronca contra o meu pai, consequentemente amaldiçoavam os negócios da nossa família. Pensa a libertação, igreja, que Deus fez na minha vida e na vida dos meus irmãos. Aleluia. A última cidade que eu tive reunido com 2 manos meus que são militares, almoçando com eles e testemunhando para eles o que eu tinha conversado com alguns parentes nossos. E ali eu pude liberar, a unção da prosperidade sobre a vida daqueles homens. Homens profissionais, uma das coisas que o diabo mais fica furioso, contra a vida do meu pai e da minha mãe, de pessoas simples. Não chega com som analfabeto, mas pela graça de Deus, todos os filhos chegaram ao patamar de ser pessoas do bem, pessoas que têm o salário garantido. E isso aí gerou uma inveja, que Deus colocou por terra. Glória. Eu pude orar com essas pessoas, pessoas que também estavam por conta de viver uma vida religiosa, pessoas que amaldiçoavam os outros e viviam uma vida também com problemas, depressivos. Então, amados, Deus quer usar a minha e a tua vida como usou a mulher samaritana. Aleluia. Glória. E eu quero mostrar para você onde que Deus usou Nicodemos, quer ver? Para criar uma expectativa, você ir lá no capítulo 7, no mesmo, vamos encerrar aqui. Para você entender que Deus quer usar a tua vida. Aleluia. Nessa tarde você vai entender. Glória a Se Deus. Deus tem te usado, Ele vai te usar mais ainda. Amém. Glória a Deus. Aqui no capítulo 7, deixa você achar aqui. Capítulo 7, versículo 32 diz assim, ó. Os fariseus ouviram que a multidão murmurava deles estas coisas, e os fariseus e os principais sacerdotes mandaram servidores para o prender. Disse, pois, Jesus, ainda um pouco de tempo estou convosco, e depois vou para aquele que me enviou. Vou dar um pouquinho mais aqui. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé
e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Amém. Isso disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então muitos da multidão, ouvindo essa palavra, diziam: verdadeiramente este é o profeta. Glória a Deus. Outros diziam: este é o Cristo. Mas diziam outros: vê, pois, o Cristo da Galileia. E não diz a Escritura que o Cristo veio da descendência de Davi e de Belém, da aldeia de onde era Davi? Versículo 48. Creu nele, porventura, alguns dos principais dos fariseus. Mas esta multidão que não sabe a lei é maldita. Nicodemos, que era um deles, o que de noite foi ter com Jesus, disse: porventura condena a nossa lei o homem sem primeiro ouvir e ter conhecimento do que faz? Glória a Deus. Responderam eles e disseram: és tu também da Galileia? Examina e verás se da Galileia nenhum profeta surgiu. Então aqui, amados, Nicodemos, Aleluias, entrou na defesa de Jesus e falou assim: vocês estão condenando um homem sem primeiramente ver o que ele está fazendo. Aí eu trago para mim e para você isso, amados. Quantas vezes nós também não apontamos as pessoas e quantas vezes nós também não fomos apontados. Então muitas vezes, amados, quando a gente está, não tem até um ditado secular assim: quem tem, quem tem teto de vidro não tira pedra, não é um negócio assim? Como é que é? Eu não posso olhar para o meu irmão porque o meu teto é de vidro. Exatamente. Então aí está, amados. Tem muitas situações aí que entra a nossa reflexão também. Aonde nós temos errado. Nicodemos, ali naquele questionamento todo, Jesus pregando e os milagres aconteceram. Aí os fariseus religiosos se levantaram. Mas Nicodemos já tinha tido a revelação que ele era o Cristo. E Nicodemos vai e entra em defesa de Jesus. E eles questionam: mas você está do lado dele agora? Eles dizem: na lei não está escrito. Amém. Como é que vocês vão condenar uma pessoa sem primeiramente saber o que ela realmente fez ou está fazendo? Amém. Então, mas nessa tarde eu quero fazer uma oração de arrependimento. Glória a Deus. Nós vamos pedir perdão a Deus para que o céu se abra sobre nós. Amém. Sobre coisas que muitas vezes nós falamos, questionamos, sem nós muitas vezes conhecer a pessoa. Glória. Sem saber quantas vezes eu e você não temos um pré-julgamento. Às vezes uma atitude da pessoa, por uma atitude que às vezes a pessoa não foi bem naquele momento, estava estressada, mas não é aquilo a rotina da pessoa, não é aquilo a pessoa. Aí a gente já cria um estereótipo, como é que chama, já cria um modelo da pessoa, que a pessoa é aquilo, se você não tem convivência com aquela pessoa. Até tem uma história que eu conto muito, é uma ilustração, diz que uma criança tinha que ser operada, e aquele pai está desesperado lá com aquele filho, levaram para o médico, a criança foi fazer a cirurgia, chegou o médico para fazer a cirurgia, fez a cirurgia naquela criança ali, foi tudo bem sucedido, e o pai ansioso queria falar com aquele médico passou por aquele pai e foi embora. Aí o enfermeiro, aquele senhor que era o pai da criança que foi operado, disse: oh, esse médico mal educado nem falou comigo, queria saber sobre meu filho. Ele disse: moço, o médico veio aqui, operou seu filho e voltou para fazer o sepultamento do filho dele, que ele perdeu um filho hoje, o filho dele faleceu, ele estava lá no velório, agora ele está voltando a sepultar o filho dele. Isso é uma história real. Quantas histórias às vezes nós não sabemos de pessoas que às vezes a pessoa não deu uma atenção para você naquele momento, porque ela tinha uma outra missão para fazer. Então são situações que muitas vezes, mais. Eu mesmo passei umas vezes uma experiência com um líder, eu até hoje tenho como um líder espiritual para mim. Esse homem viaja o Brasil inteiro fazendo seminários, e uma vez eu estava aqui em Campo Grande e eu fui ter uma conversa com ele, falar sobre o que eu estava fazendo na obra. Ele só pegou o que eu tinha ali, o pedido de oração que eu tinha, e virou as costas para mim. Por muito tempo eu fiquei, certo ponto, magoado com aquele homem, né? Pô, ele poderia ter me dado mais atenção.
Mas passando um tempo depois, vendo né, a caminhada deles, né, cuidava de um ministério, viajava, tinha tantas obrigações. Vai saber o que ele tinha que fazer depois, tinha que entregar, talvez, né, naquele mesmo dia. Então são situações assim, amados, que nós temos que entender. Só que quando a gente é novato na fé, quando a gente é menino na fé ainda, a gente não tem esse entendimento. A gente acha que as pessoas têm que ter o tempo inteiro para nós. A gente acha que as pessoas têm que ter. A criança não é assim? Toda criança não quer? O tempo inteiro está com a mãe. Nós temos um netinho que ela assistia com a gente lá. Não sei como é que vai ser agora o dia que a mãe dele for para ganhar outro bebê. Né? Eu sei como é que vai ser depois que o outro nascer, né? É claro que ele não vai ficar satisfeito. Quando ele tiver outro bebezinho, ele já não vai ter o mesmo tempo que ele tem hoje com a mãe. Então é algo que Deus vai começar a trabalhar na vida dele nesse aspecto. Até quem aqui não tem, talvez tenha alguém aqui que é filho único ou filha única. Eu tenho uma irmã que ela tem um filho único. Né? Eu sou solteiro, o menino mora lá com meus pais e com ela. Então tudo é para ele. Eu fiquei lá com esses dias hospedado lá e estava já com ciúme de mim. Até com meu próprio pai. Entendeu? Ciúme de um homem de 56 anos com uma, né? Eu até brinquei com minha mãe, eu queria ter nascido nesse tempo agora, né? O Inácio deu o carinho que meu pai teve com ele, não teve comigo. Né? Então são essas coisas, muda os tempos, muda as estações. Verdade. Então nessa tarde, irmão, eu quero fazer essa oração. Já fizemos orações aqui, mas vamos fazer essa oração. Se você lembrar de alguma situação, todo dia quando eu oro, eu lembro de uma situação, mas porque Deus todo dia está tratando com nós, nos curando, e às vezes nos deparamos com situações parecidas na nossa vida, que é para nós lembrar aonde foi que a gente errou. Porque Deus não quer que nós venhamos continuar errando. Podemos errar outras coisas, mas não as mesmas coisas. A vida inteira errando a mesma coisa. Então nessa tarde, mas vamos, se você lembrar de algo, feche teus olhos, Pai, quero nesse momento conduzir mais uma oração, Pai. Que o Senhor traga à existência, Pai, alguma coisa